Psicologia Falada apresenta Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, terceira edição. Autores: Aaron Beck, Denise Davis e Arthur Freeman. Este audiolivro é uma produção independente e sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 3. Avaliação da patologia da personalidade. Capítulo escrito por Jay Fournier. Como ocorre em todos os outros campos da medicina, uma avaliação correta da patologia da personalidade é essencial para que se façam diagnósticos precisos e se prescreva um tratamento efetivo. Nas 2 últimas décadas, testemunhamos um intenso debate na literatura de pesquisa sobre como conceituar e avaliar com mais precisão a presença de um transtorno da personalidade. Com a proliferação de vários sistemas, muitas vezes rivais, pode ser difícil para os clínicos saber quais métodos são mais úteis em suas práticas. Ao mesmo tempo, a variedade de instrumentos atualmente disponíveis oferece um rico conjunto de recursos com os quais os profissionais podem identificar alvos de tratamento e abordar áreas centrais de sofrimento e disfunção na vida de seus pacientes. Neste capítulo, descrevemos os critérios diagnósticos oficiais para transtorno da personalidade e discutimos algumas das alternativas. Abordamos também vários tipos diferentes de instrumentos de avaliação disponíveis no momento e concluímos com uma discussão sobre os instrumentos de avaliação que podem ser especialmente úteis para os clínicos que utilizam o modelo cognitivo de patologia da personalidade para a conceituação de caso e o planejamento do tratamento. Definições oficiais: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O transtorno da personalidade aparece na lista oficial de doenças psiquiátricas desde a primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Originalmente, os transtornos da personalidade não eram diferenciados de outros tipos de doença mental, mas, a partir de 1980, com a terceira edição do manual, foi introduzido um novo formato multiaxial para melhorar a precisão diagnóstica. Esses transtornos foram separados e colocados no segundo eixo do novo sistema. O objetivo era aliviar a pressão sobre pesquisadores e clínicos ao lhes permitir diagnosticar simultaneamente distúrbios clínicos e transtornos da personalidade quando ambos estavam claramente presentes. Em resposta a diversas linhas de pesquisa convergentes, a presente edição do sistema, o DSM-5, mais uma vez retirou a diferenciação entre distúrbios clínicos e transtornos da personalidade. Embora tenham sido publicadas muitas críticas ao sistema do DSM-4 durante a elaboração da revisão mais recente, os responsáveis pelo DSM-5 decidiram manter, com poucas modificações, os padrões diagnósticos descritos na edição anterior. A estes, acrescentaram uma estrutura dimensional à parte para compreender a patologia da personalidade na seção 3 do DSM-5, denominada Instrumentos de Avaliação e Modelos Emergentes. Para fazer um diagnóstico de transtorno da personalidade, a definição de transtorno da personalidade no DSM-5 requer que o indivíduo apresente um padrão de comportamentos e estados internos que tenha se iniciado de maneira relativamente precoce, tenha se mantido consistente ao longo do tempo, seja rígido em diversos ambientes e lhe cause problemas notáveis, seja no estado emocional ou no funcionamento. É importante salientar que esse padrão deve estar fora dos limites do que se considera normativo na cultura do indivíduo. Além disso, ele deve demonstrar esse padrão em pelo menos 2 de 4 áreas possíveis, incluindo interpretação das experiências, sentimentos, funcionamento dos relacionamentos e controle dos impulsos. Como em todos os transtornos mentais, o padrão de sintomas não pode ser mais bem explicado por outra condição. O DSM-5 reconhece 10 diagnósticos oficiais de transtorno da personalidade, divididos em 3 grupos. O grupo é o grupo dos esquisitos ou excêntricos, inclui os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. O grupo B são os transtornos da personalidade antissocial, borderline, narcisista e histriônica, sendo descrito como grupo dramático, emocional ou errático. O grupo C é descrito como agrupamento ansioso ou temeroso e inclui os transtornos da personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva. No DSM-5, a categoria diagnóstica anterior, transtorno da personalidade sem outra especificação, foi substituída por 2 entidades diagnósticas, um outro transtorno da personalidade especificado e transtorno da personalidade não especificado. Ambas as categorias têm por objetivo enquadrar os indivíduos que satisfazem os critérios gerais para transtorno da personalidade, mas que não atendem aos critérios técnicos para qualquer diagnóstico específico.
A diferença básica entre eles é que o primeiro é usado quando se pretende fornecer informações adicionais sobre as razões para o paciente não ter atendido aos critérios de nenhuma categoria, por exemplo, adicionando o especificador com características mistas. O segundo é usado quando tal informação não é fornecida. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª edição. A 10ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde é um sistema diagnóstico alternativo ao DSM. Ela foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde e aborda os diagnósticos de todos os campos da medicina. A CID-10 é usada em diversos ambientes, inclusive nos sistemas de administração dos serviços de saúde e nos estudos epidemiológicos de doenças entre países. Embora as definições e os diagnósticos de transtorno da personalidade não estejam perfeitamente alinhados entre os sistemas do DSM-5 e da CID-10, existem vários pontos de sobreposição. De fato, um dos apêndices do DSM-5 traz informações sobre a codificação correspondente da CID-10 para 9 dos 10 transtornos da personalidade reconhecidos no DSM-5. Assim como a definição oficial no DSM-5, a CID-10 conceitua os transtornos da personalidade em categorias e reconhece que as condições não são excludentes entre si nem inteiramente distintas. A CID-10 define transtornos da personalidade como uma perturbação grave na constituição caracterológica e nas tendências comportamentais do indivíduo, geralmente envolvendo várias áreas da personalidade, e quase sempre associada à perturbação pessoal e social. Para atender aos critérios gerais de transtorno da personalidade no sistema da CID, o indivíduo deve apresentar atitudes e condutas marcantemente desarmônicas, as quais normalmente ocorrem em várias áreas do funcionamento. Como no DSM, o padrão deve ser estável, generalizado, duradouro e não pode estar confinado somente aos limites de outra doença mental. O padrão deve ter seu início na infância ou adolescência e acarretar sofrimento. A CID-10 reconhece 8 categorias oficiais de transtorno da personalidade, mas não as agrupa da mesma forma que o DSM. A tabela 3.1 traz uma lista desses transtornos e seus equivalentes no sistema DSM-5. 2 transtornos, o da personalidade narcisista e o da personalidade esquizotípica, aparecem no DSM-5, mas não na CID-10. A patologia esquizotípica era reconhecida como um transtorno da personalidade em edições anteriores da CID, mas foi transferida para a seção que descreve esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e transtorno delirantes. O transtorno da personalidade narcisista só pode ser diagnosticado no sistema da CID-10 na categoria de outros transtornos específicos da personalidade. Além dos 8 transtornos da personalidade reconhecidos, a CID-10 também descreve patologias caracterizadas por mudanças persistentes de personalidade. Tais diagnósticos exigem que o indivíduo não tenha apresentado um transtorno da personalidade antes da mudança e que o clínico seja capaz de identificar a ocorrência da mudança como consequência de uma experiência profunda e existencialmente extrema. Os diagnósticos de mudanças persistentes da personalidade são categorizados de acordo com suas causas. A CID-10 descreve 2 causas específicas, experiência catastrófica e doença psiquiátrica grave, mas também leva em conta diagnósticos após outros tipos de experiências extremas. Questões conceituais. Embora pouco se discorde que a personalidade pode estar desordenada e que tal patologia pode ter profundo impacto em diversas áreas de funcionamento, a melhor maneira de conceituar e captar tal disfunção continua sendo intensamente debatida na literatura científica. Nesta sessão, descrevemos brevemente alguns dos desafios aos sistemas oficiais e discutimos outras questões importantes que os clínicos devem ter em mente ao avaliar a personalidade. Categorias versus dimensões. Uma questão central ainda não resolvida quanto à avaliação apropriada dos transtornos da personalidade é se é melhor conceituá-los como categorias distintas de enfermidade ou se a personalidade é ou não inerentemente contínua, de tal modo que indivíduos com e sem transtorno da personalidade difiram em um determinado traço somente por uma questão de grau. Ao estabelecer limiares diagnósticos por categoria, os sistemas oficiais veementemente alegam existir divisões claras, não apenas entre transtornos, mas também entre funcionamento normal e anormal da personalidade. A presença de um alto grau de comorbidade entre as categorias dos transtornos da personalidade com frequência é usada para sugerir que os atuais sistemas fracassaram em delinear entidades diagnósticas distintas. Proponentes de modelos alternativos sugerem que as altas taxas de comorbidade podem ser causadas por traços dimensionais subjacentes compartilhados. Um desafio adicional à validade das atuais categorias de transtornos concentra-se na heterogeneidade que existe entre indivíduos com os mesmos diagnósticos de transtorno da personalidade. Como nenhum critério é necessário ou suficiente sob o atual sistema, são diversas as maneiras pelas quais um paciente pode satisfazer as exigências para um dado diagnóstico.
Por exemplo, os critérios para transtorno da personalidade borderline e para transtorno da personalidade narcisista podem, cada um, ser satisfeitos de 126 maneiras diferentes. Para transtornos da personalidade antissocial e obsessivo-compulsiva, é possível que diferentes pacientes se qualifiquem para um diagnóstico sem terem um único sintoma em comum. Tal heterogeneidade provavelmente dificultou a identificação dos fundamentos genéticos e neurobiológicos das categorias dos transtornos da personalidade. Em última análise, a questão de se a patologia da personalidade é realmente categórica ou dimensional é empírica. Vidiger e Costa, por exemplo, revisaram estudos que sugerem que os indivíduos em qualquer dos lados dos limiares diagnósticos do DSM experimentam níveis semelhantes de sofrimento. Além disso, medidas de traços de personalidade da faixa normal explicam uma proporção significativa da variância na patologia da personalidade. Embora resultados como esses sejam compatíveis com a conclusão de que a personalidade pode ser bidimensional, também surgiram evidências que apoiam o sistema atual. Por exemplo, as correlações tendem a ser mais fortes entre os critérios dentro das categorias diagnósticas do que entre as categorias. Além disso, foram desenvolvidas novas técnicas estatísticas que procuram determinar empiricamente se os indivíduos com determinada patologia diferem daqueles sem a condição em tipo ou apenas em grau. Embora as evidências sejam mistas, ao menos alguns transtornos da personalidade parecem se manifestar como entidades categóricas. Estrutura hierárquica. Os transtornos da personalidade indubitavelmente representam uma ampla variedade de cognições desadaptativas, tendências de resposta emocional, comportamentos e motivações. Sejam descritos e avaliados como um conjunto de traços dimensionais situados em um contínuo com funcionamento saudável ou como categorias diagnósticas distintas, uma questão crucial é se essas entidades se agrupam de uma maneira significativa. O sistema do DSM sugere que os 10 transtornos da personalidade oficiais podem ser descritos por meio de 3 grandes grupos, em A, esquisito, B, dramático, e C, ansioso. O DSM-5 afirma que a pesquisa em apoio a esse agrupamento é inconsistente. Embora seja verdade, deve-se observar que 2 grupos independentes encontraram apoio pelo menos moderado para a estrutura de 3 grupos descrita no DSM. Várias estruturas alternativas mais amplas também foram propostas. Talvez a mais consagrada seja o MCF, que aborda dimensões da personalidade que se acredita existirem em um contínuo desde funcionamento saudável até patológico da personalidade. Os 5 componentes desse modelo são neuroticismo, que reflete a instabilidade emocional e a vulnerabilidade ao sofrimento psicológico, extroversão, que representa o grau de propensão à interação social, à atividade, à excitação, à busca de sensação e ao otimismo, abertura à experiência, que é caracterizada pela imaginação ativa, curiosidade intelectual e independência de pensamento e julgamento. Cordialidade, que representa altruísmo, confiança e prestimosidade, e, por fim, conscienciosidade, que reflete confiabilidade, luta pelo sucesso e determinação. Além dos 5 grandes fatores propostos pelo MCF original, o modelo descreve 30 facetas menores dos traços que se acredita estarem subjacentes aos fatores, cada um com 6 facetas dos traços. Foram feitas várias tentativas para traduzir os transtornos da personalidade reconhecidos no DSM em padrões de elevações nos fatores e facetas do MCF, e obtiveram-se resultados mistos. As relações parecem particularmente fortes para alguns transtornos, tais como os da personalidade esquizoide e evitativa, e mais brandas para outros, como os da personalidade narcisista e obsessivo-compulsiva. Uma estrutura hierárquica alternativa para compreender a psicopatologia vira de ponta-cabeça a típica distinção entre transtornos da personalidade e transtornos psiquiátricos clínicos. Essa visão sugere que os transtornos clínicos podem ser mais bem compreendidos examinando-se os amplos domínios do temperamento potencialmente subjacentes a eles. Kindler, Prescott, Myers e Neale observaram que, quando se examinam as contribuições genéticas à psicopatologia, os transtornos psiquiátricos dividem-se basicamente em 2 amplas categorias, de internalização e de externalização. Os teóricos sugerem que as dimensões da patologia da personalidade também podem se encaixar bem nesse sistema bidimensional. Por exemplo, Vidiger e Smith indicam que o neuroticismo, do MCF, poderia corresponder bem ao conceito de internalização. Em contraste, a baixa conscienciosidade poderia encaixar-se bem no conceito de externalização. Como Vidiger e Smith observam, as amplas dimensões de internalização e externalização poderiam ser independentes umas das outras, de modo que os indivíduos podem ter scores altos ou baixos em uma, em ambas ou em nenhuma delas. O grau no qual os 10 transtornos da personalidade oficiais se encaixam a tal sistema permanece uma questão aberta. Alguns deles, como os da personalidade antissocial e histriônica, podem ser bem caracterizados pela externalização, enquanto outros, como os da personalidade evitativa e dependente, podem ser caracterizados de modo mais adequado pela internalização. Algumas condições,
como o transtorno da personalidade borderline, podem envolver altos níveis tanto de internalização quanto de externalização, e outras, como o transtorno da personalidade esquizoide, podem estar associados a níveis baixos de cada dimensão. Certamente, são necessárias mais pesquisas para testar hipóteses como estas. Estabilidade e mudança. A estabilidade ao longo do tempo é frequentemente considerada uma característica central definidora da personalidade e de suas patologias. De fato, as definições oficiais de transtorno da personalidade tanto do DSM-5 como da CID-10 incluem o requisito de que o padrão de experiências internas e externas associadas à condição seja relativamente constante ao longo do tempo, bem como de uma situação para outra. Apesar da visão consagrada de que a patologia da personalidade representa um padrão persistente de disfunção, trabalhos mais recentes demonstram que pode haver mudança substancial em seus sintomas ao longo do tempo. Em um estudo de longo prazo dos transtornos da personalidade entre 12 e 18 anos, Nestad e colaboradores observaram diferenças de estabilidade entre os 10 transtornos representados no DSM. Especificamente, os transtornos da personalidade antissocial, evitativa, borderline, histriônica e esquizotípica demonstraram estabilidade de regular a moderada, e os demais, pouca estabilidade. Skådal revisou 4 estudos prospectivos metodologicamente rigorosos de ampla escala da estabilidade e mudança na patologia da personalidade e concluiu que a psicopatologia da personalidade melhora ao longo do tempo a taxas mais altas do que se previa. Apesar das melhoras nos sintomas da patologia da personalidade, os comprometimentos mais antigos nos desfechos funcionais normalmente permanecem. Além disso, as dimensões patológicas da personalidade parecem mais estáveis ao longo do tempo do que os diagnósticos por categoria, talvez devido ao caráter arbitrário dos critérios de corte dos sistemas diagnósticos. Tais padrões levaram alguns a sugerir que os transtornos da personalidade podem ser compostos tanto de elementos semelhantes a traços relativamente estáveis quanto de sintomas agudos possivelmente mais suscetíveis à mudança. Abordagem alternativa do DSM-5 baseada nos traços. Embora assuma explicitamente que os 10 transtornos reconhecidos são entidades clínicas distintas, o sistema oficial do DSM-5 reconhece que eles não descrevem grupos homogêneos e que não existem limites claros entre as condições. Os desenvolvedores do DSM-5 também observam que os diagnósticos muitas vezes são comórbidos entre os agrupamentos, bem como dentro dos grupos mais amplos. Um pouco por causa dessas considerações, o DSM-5 oferece uma conceituação dimensional alternativa da patologia da personalidade. A nova estrutura representa uma espécie de síntese dos vários sistemas alternativos propostos nos anos que levaram à revisão do DSM. De fato, Vidiger e Simonsen identificaram 18 modelos dimensionais alternativos plausíveis que poderiam ser usados para avaliar a patologia da personalidade. O sistema alternativo descrito no DSM-5 discrimina 2 elementos centrais da patologia da personalidade em funcionamento da personalidade e traços de personalidade. No sistema alternativo, pode-se fazer um diagnóstico de transtorno da personalidade se o indivíduo apresentar tanto um déficit no funcionamento da personalidade e ao menos um traço de personalidade patológico. Assim como nos conjuntos de critérios oficiais, tais características devem ter início relativamente cedo na vida, ser relativamente persistentes ao longo do tempo e rígidas em diversos ambientes, estar fora dos limites do que se considera normativo na cultura do indivíduo, não ser mais bem explicadas por outra condição, e causar problemas observáveis para o indivíduo, seja com relação a seu estado emocional, seja no que se refere a seu funcionamento. O DSM-5 descreve 2 áreas de funcionamento da personalidade que podem ser comprometidas no transtorno da personalidade impessoal e interpessoal. Cada uma delas é subdividida em 2 subelementos. O mau funcionamento pessoal pode se manifestar como perturbações da identidade ou direcionamento pessoal. O funcionamento interpessoal comprometido pode ser observado no empobrecimento da empatia ou da intimidade. O DSM fornece uma escala do nível de funcionamento da personalidade de 5 pontos, em que cada um desses subcomponentes pode ser classificado desde pouco ou nenhum comprometimento até comprometimento extremo. Em relação aos critérios gerais secundários para diagnóstico no modelo dimensional proposto, traços de personalidade patológicos, o DSM-5 descreve 25 facetas dos traços de personalidade organizadas em 5 dimensões de traços mais amplos, em afetividade negativa versus estabilidade emocional, desapego versus extroversão, antagonismo versus cordialidade, desinibição versus conscienciosidade e psicoticismo versus lucidez. Acredita-se que essas 5 dimensões sejam variantes patológicas dos 5 traços descritos no MCF da personalidade normal mencionados anteriormente. No modelo alternativo do DSM-5, existem 2 maneiras de se chegar a um diagnóstico de transtorno da personalidade. Os critérios para uma condição específica podem ser satisfeitos. Nesse caso,
6 dos 10 transtornos da personalidade originais são mantidos: antissocial, evitativa, borderline, narcisista, obsessivo-compulsiva e esquizotípica. Para cada um, é especificado um conjunto de critérios de funcionamento da personalidade comprometido e de traços de personalidade patológicos. Alternativamente, pode-se diagnosticar um transtorno da personalidade especificado por traços. Para satisfazer critérios dessa forma, o indivíduo deve apresentar comprometimento pelo menos moderado em 2 de 4 áreas específicas de funcionamento da personalidade: identidade, direcionamento pessoal, empatia e intimidade. Além disso, é preciso ter níveis patologicamente elevados nas dimensões mais amplas da personalidade ou nas facetas de traços. O modelo alternativo reconhece que todas as dimensões descritas podem existir em um contínuo com funcionamento saudável. Ele orienta os clínicos a usarem seu discernimento ou instrumentos formais de avaliação para determinar se o nível de um paciente em determinado traço está elevado em comparação ao que é normativo para sua idade e cultura. Instrumentos e estratégias de avaliação. Existem vários tipos diferentes de estratégias que os clínicos podem usar para avaliar o funcionamento da personalidade de seus pacientes. Sem dúvida, esse processo inicia-se durante o primeiro contato do clínico com o cliente. Pode-se aprender muito sobre a natureza e as causas das dificuldades atuais de um paciente por meio das entrevistas clínicas não estruturadas. Estas também são oportunidades importantes para construir rapport entre a dupla, um aspecto crucial de qualquer processo terapêutico e que pode ser particularmente importante ao trabalhar com indivíduos que têm transtorno da personalidade. Apesar de sua importância, várias questões devem ser consideradas ao usar as entrevistas clínicas não estruturadas como método principal de avaliar e diagnosticar uma patologia da personalidade. Nas entrevistas não estruturadas, o clínico tem total liberdade para fazer as perguntas que quiser. Assim, a precisão do diagnóstico resultante depende em grande medida do nível de familiaridade do profissional com o sistema diagnóstico, assim como de sua habilidade de propor perguntas que sondem os padrões adequados de comportamento, emoção, cognição e motivação. Nos transtornos mentais, as entrevistas clínicas não estruturadas tendem a gerar diagnósticos menos precisos quando comparadas às entrevistas diagnósticas estruturadas e empiricamente fundamentadas. Além da dificuldade de manter todos esses conjuntos de critérios, existem diversos vieses cognitivos conhecidos que podem interferir na precisão dos diagnósticos durante os encontros clínicos. Por exemplo, ao fazer um diagnóstico, os clínicos nos vários campos médicos tendem a ignorar o que se sabe sobre as taxas básicas de determinado diagnóstico em uma população específica. Outras possíveis fontes de viés incluem o efeito de primazia, pelo qual as informações adquiridas mais precocemente na entrevista tendem a ter mais peso do que aquelas obtidas posteriormente, e o viés de confirmação, pelo qual os clínicos, após terem chegado a conclusões diagnósticas preliminares, tendem a buscar informações que as confirmem. As entrevistas clínicas estruturadas e outras estratégias de avaliação foram desenvolvidas para tentar minimizar esses fatores e obter diagnósticos mais precisos. Entrevistas estruturadas. Várias entrevistas clínicas estruturadas foram desenvolvidas para avaliar a presença de transtorno da personalidade. A maioria desses instrumentos visa determinar se os critérios diagnósticos por categoria foram satisfeitos para os transtornos definidos no DSM ou na CID. Entre os exemplos amplamente utilizados estão a entrevista clínica estruturada para os transtornos da personalidade do eixo 2 do DSM-4, a entrevista clínica estruturada para transtornos da personalidade do DSM-4 e o Exame Internacional de Transtorno da Personalidade. Esses instrumentos diferem em suas propriedades e formato. Por exemplo, a CID-2 é normalmente administrada tanto como instrumento de autorrelato quanto como entrevista estruturada. O questionário auto-administrado é usado para dar dinamismo à entrevista, de modo que o clínico possa concentrar a entrevista nos critérios inicialmente endossados pelo paciente. Em contrapartida, a CID-P não usa uma triagem prévia por meio de autorrelato. Diferentemente da CID-2, a qual organiza itens por diagnóstico, a entrevista da CID-P é organizada para fluir mais naturalmente de um domínio de funcionamento para outro. Ao contrário das outras medidas, o IPD foi desenvolvido para produzir scores tanto por categoria quanto por dimensão dos transtornos da personalidade, embora também seja possível derivar scores dimensionais das outras medidas. A confiabilidade interavaliadores das avaliações feitas por meio de entrevistas estruturadas costuma ser boa. A concordância tende a ser muito forte quanto à presença versus ausência de algum transtorno da personalidade e também é alta para avaliações dimensionais da patologia da personalidade. As estimativas de confiabilidade interavaliadores podem ser altas para a maioria dos diagnósticos de transtornos quando é usada a mesma entrevista estruturada, mas a concordância entre diferentes entrevistas estruturadas tende a ser um tanto fraca. Por fim, esses três instrumentos examinados diferem entre si em relação ao tempo médio de administração, uma questão prática importante para sua utilização em consultório.
Van Velzen e Malcolm relataram que a CID-2 leva em média de 30 a 40 minutos para ser aplicada, enquanto a CID-P demora de 60 a 90 minutos, e o IPD, mais de 120 minutos. Reconhecendo a necessidade de instrumentos de triagem para transtornos da personalidade mais breves, Moret e colaboradores examinaram a utilidade da Standardized Assessment of Personality Abbreviated, uma entrevista clínica de 8 itens, como um possível instrumento de triagem para a presença versus ausência de transtorno da personalidade. A entrevista leva menos de 2 minutos para ser administrada, sendo cada item classificado como presente ou ausente, e um algoritmo simples gera scores de triagem que variam de 0 a 8. Os autores relataram que a medida tem consistência interna adequada e confiabilidade teste-reteste. Além disso, utilizando um score de corte de 3 ou mais, eles puderam classificar com precisão 90% dos pacientes como portadores ou não de transtorno da personalidade em comparação às classificações feitas por meio da CID-2. Os trabalhos posteriores geralmente confirmaram as propriedades psicométricas do instrumento para uso na triagem, mas a porcentagem de pacientes identificados corretamente tendeu a não ser tão alta quanto aquela observada no relato original. Não resta dúvida de que as entrevistas clínicas mais longas fornecem informações mais refinadas sobre a natureza do funcionamento da personalidade de um indivíduo, mas, quando esse tipo de avaliação não for possível, a SAPAS pode ser um instrumento eficaz para a triagem. Medidas de autorrelato. Existem várias medidas de autorrelato que avaliam a presença de transtorno da personalidade. Diferentemente das medidas de entrevista, a maioria dos dispositivos de autorrelato foi desenvolvida desde o início para resultar em classificações por dimensão de patologia da personalidade, embora seja normalmente possível converter para diagnósticos por categoria. Modelo de 5 fatores. Nas últimas décadas, as facetas e os fatores do MCF vêm sendo normalmente avaliados por meio do Inventário da Personalidade de NEL, revisado. Uma nova versão do inventário, o NEL, P3, também está disponível para pesquisadores e clínicos. Além disso, existe uma versão mais curta, o Inventário de 5 Fatores NEL, que permite a avaliação dos fatores mais amplos sem a análise das facetas menores. As medidas NEL foram extensamente validadas em diversas amostras e as propriedades psicométricas dos instrumentos são fortes. Acredita-se que os scores nos traços variem por grau entre indivíduos com e sem transtorno, e scores extremas em qualquer direção poderiam ser usados para indicar a presença de patologia da personalidade. Medidas dimensionais de patologia da personalidade. O roteiro para a personalidade não adaptativa e a avaliação dimensional de patologia da personalidade são dois dispositivos de avaliação bidimensional de patologia da personalidade que receberam apoio considerável das pesquisas. Ambas as medidas foram desenvolvidas por meio de uma série de estudos analíticos fatoriais. Desconfiança, manipulatividade, agressividade, automutilação, percepções excêntricas, dependência, exibicionismo, sentimento de ser merecedor, desapego, impulsividade, decência moral e ergomania. A estes, foram adicionadas 3 escalas em temperamento negativo, temperamento positivo e desinibição ou retraimento. A DAP é composta por 18 fatores em compulsão, problemas de conduta, acanhamento, problemas de identidade, apego inseguro, problemas de intimidade, narcisismo, desconfiança, labilidade afetiva, oposicionismo passivo, distorção cognitiva perceptual, rejeição, comportamentos autodestrutivos, expressão restringida, evitação social, busca de estímulos, desapreço interpessoal e ansiedade. O SNAP e a DAP foram construídos de maneira independente e não contêm itens em comum. Ainda assim, os elaboradores foram capazes de combinar cada escala em um inventário com um conjunto de escalas no outro. Análises conjuntas revelaram que as duas medidas avaliam, de modo geral, os mesmos traços de personalidade, sendo que 92% das relações hipotéticas apresentam correlações estatisticamente significativas. Por fim, o SNAP inclui escalas que avaliam os transtornos da personalidade reconhecidos no DSM, sendo feitos esforços para traduzir os padrões de elevação nas escalas DAP para representar os transtornos definidos no referido manual. Inventário dimensional clínico da personalidade para o DSM-5. Durante o desenvolvimento do modelo dimensional alternativo de patologia da personalidade que agora consta do DSM-5, os membros do grupo de trabalho do DSM e seus colaboradores produziram um inventário dimensional clínico da personalidade para o DSM-5, um instrumento de autorrelato com 220 itens para medir as dimensões e os traços mais amplos e mais restritos incluídos no modelo. Desde então, o instrumento tem sido usado por vários grupos de pesquisa para o exame de suas propriedades psicométricas. As consistências internas dos traços medidos pelo instrumento são altas.
O instrumento parece medir bem as 5 dimensões mais amplas propostas no modelo alternativo do DSM-5 e também parece capturar outras configurações mais amplas, tais como a estrutura de internalização e externalização de 2 fatores. Foram descritos métodos para utilizar as classificações dos traços dimensionais do IDCP-5 a fim de diagnosticar os 6 tipos de transtorno da personalidade citados no sistema alternativo. Classificações de informantes. Além de pedir ao paciente para relatar suas próprias experiências cognitivas, emocionais, comportamentais e motivacionais ao avaliar a patologia da personalidade, o clínico deve pensar em reunir informações dadas por outros informantes. Os instrumentos de autorrelato, sejam eles fundamentados em entrevistas ou em questionários, dependem da capacidade e disposição dos pacientes de refletir sobre suas experiências e relatá-las com precisão. No caso de um transtorno da personalidade, os indivíduos podem não ter uma compreensão exata dos elementos-chave de sua patologia, por exemplo, de que modo seus comportamentos afetam os outros. Além disso, dado o potencial para dificuldades arraigadas no contexto da patologia da personalidade, alguns pacientes podem não perceber quais elementos de seu funcionamento são dignos de nota ou não normativos. Como vários pesquisadores já ressaltaram, clientes e informantes tendem a ter acesso a tipos diferentes de informação. Enquanto o paciente tem acesso exclusivo a seus próprios estados internos, o informante pode estar em melhor posição para falar sobre os comportamentos do indivíduo e suas consequências de maneira mais objetiva. Talvez não seja nenhuma surpresa, portanto, que as medidas classificadas pelo paciente e pelo informante se correlacionem apenas mínima ou moderadamente. Como não se sobrepõem perfeitamente, cada uma dessas duas fontes pode trazer informações úteis e complementares. Red colaboradores, por exemplo, constataram que os autorrelatos e os relatos de informantes se incrementavam na previsão do comportamento do paciente. Chamos e Turkmeier ressaltam ainda que as informações dadas por informantes podem ser particularmente úteis para prever certos tipos de desfechos, tais como a probabilidade de ter problemas interpessoais no futuro. Alguns instrumentos de avaliação podem ser usados de maneira relativamente fácil para reunir informações vindas de informantes. A CIDP, por exemplo, inclui instruções para entrevistar informantes e aponta quais perguntas da entrevista devem ser feitas. Também foram criadas versões separadas para informantes de outros instrumentos, tais como o IDCP-5. Sistemas cognitivos. Questionário de crenças dos transtornos da personalidade. Na primeira edição deste texto, Beck, Freeman e colaboradores esboçaram uma lista de 14 crenças que hipoteticamente estão por trás de cada um dos 9 transtornos da personalidade, em transtorno da personalidade evitativa, dependente, obsessivo-compulsiva, histriônica, passivo-agressiva, narcisista, paranoide, esquizoide e antissocial. A partir desta lista, Beck e Beck desenvolveram um questionário de crenças dos transtornos da personalidade, um instrumento de autorrelato com 126 itens para avaliar essas crenças disfuncionais. Beck e seus colegas não especificaram crenças associadas aos transtornos da personalidade esquizotípica ou borderline. Eles alegaram que os pacientes borderline têm várias crenças disfuncionais de muitas das outras categorias e que aqueles com transtorno da personalidade esquizotípica sofrem de disfunção no processo do pensamento em oposição à patologia no conteúdo do pensamento. Beck e colaboradores demonstraram em uma grande amostra de pacientes psiquiátricos ambulatoriais que 5 das subescalas PBQ originais apresentavam consistência interna adequada e confiabilidade teste-reteste, bem como haviam diferenciado os pacientes diagnosticados com tais patologias daqueles diagnosticados com outros transtornos da personalidade. Embora seus resultados apontassem em grande parte para a direção prevista, nem todas as comparações foram significativas. Foi difícil de distinguir, por exemplo, o transtorno da personalidade narcisista dos transtornos da personalidade compulsiva e paranoide. Em estudos subsequentes, foi examinada a validade de várias das demais escalas PBQ. Jones, Burrell Olson e Tate, por exemplo, demonstraram que a presença dos transtornos da personalidade esquizoide e passivo-agressiva era prevista pelos scores das subescalas PBQ associadas, enquanto MC Murray e Christopher encontraram suporte parcial para a validade da subescala antissocial. Quando comparados a controles sadios, os indivíduos diagnosticados com transtorno da personalidade antissocial apresentavam crenças antissociais elevadas no PBQ, mas não recebiam scores mais altos na subescala antissocial. Em vez disso, as escalas evitativa e paranoide pareciam mais capazes de identificar indivíduos com tal patologia. Desde a primeira publicação do instrumento, foram feitos vários esforços para elaborar uma escala de crenças da personalidade para o transtorno da personalidade borderline. Beck e Beck desenvolveram uma escala de crenças da personalidade borderline com 19 itens. Desses 19 itens, 14 eram provenientes de outras subescalas do PBQ completo e 5 eram novos.
Butler, Brown, Beck e Grisham observaram que os pacientes diagnosticados com transtorno da personalidade borderline endossavam mais aquele conjunto de 14 crenças do que qualquer outra subescala do PBQ. Arntz, Jetzel e Dressen demonstraram que um questionário de crenças do transtorno da personalidade borderline semelhante era capaz de discriminar pacientes com tal condição dos indivíduos saudáveis e dos pacientes diagnosticados com transtornos do grupo C. True e colaboradores conduziram uma investigação independente do PBQ em uma amostra de estudantes universitários sadios e constataram que a consistência interna das 9 escalas era aceitável. Os autores, então, compararam o PBQ a duas outras medidas autorrelatadas de sintomas de transtorno da personalidade e concluíram que a correlação entre as duas medidas era maior do que entre cada uma delas com o PBQ. Além disso, eles fizeram uma análise fatorial conjunta dos instrumentos de avaliação e constataram, de modo geral, que os scores na escala do PBQ tinham fraca associação com as escalas correspondentes nas duas medidas de comparação. O fato de o PBQ não apresentar forte associação com outras medidas de disfunção da personalidade, sobretudo em uma amostra não clínica, pode não ser nenhuma surpresa. O PBQ foi especificamente elaborado para examinar os componentes cognitivos da disfunção da personalidade, em parte porque as outras medidas que existiam não abordavam as cognições de modo adequado. Beck e Beck elaboraram uma versão abreviada do PBQ com 65 itens. Assim como para a medida como um todo, a consistência interna e a confiabilidade teste-reteste são aceitáveis para muitas das escalas do PBQ-SF. Outra característica do PBQ-SF é que, diferentemente do PBQ original, os itens são apresentados em ordem aleatória. Fournier, de Rubens e Beck examinaram a estrutura fatorial do PBQ-SF em uma amostra de 438 pacientes ambulatoriais deprimidos e confirmaram a estrutura resultante em outra amostra com 683 indivíduos que procuraram tratamento para diversas condições psiquiátricas. Fournier e seus colegas observaram que os itens do PBQ podiam ser descritos por meio de 7 fatores: inevitativo ou dependente, narcisista ou antissocial, obsessivo-compulsivo, paranoide, histriônico, esquizoide e autonomia. Enquanto os 6 primeiros fatores estavam associados aos transtornos da personalidade reconhecidos no DSM, o 7º continha várias crenças que refletiam a autossuficiência e as consequências negativas de se permitir ser dominado pelos outros. Os autores sugeriram que esse fator era compatível com a autonomia do construto da personalidade cognitiva, que representa colocar um alto grau de valor no sucesso individualista, na liberdade de não ser controlado pelos outros e na manutenção de um autoconceito forte. Além de identificar e confirmar a estrutura de 7 fatores em amostras separadas, Fournier e colaboradores examinaram a validade do PBQ-SF. Eles observaram que, para cada um dos fatores do PBQ, os pacientes com transtornos da personalidade tinham scores mais altos do que aqueles que não apresentavam tais psicopatologias. Também observaram que, para cada uma das 5 categorias diagnósticas para os quais eles tinham dados, os pacientes com o transtorno da personalidade em questão tinham os scores mais altos no fator que representa as crenças associadas àquele transtorno. Um estudo recente que examinou a sobreposição entre o PBQ e o sistema dimensional alternativo descrito no DSM-5 sugere que os fatores de crenças identificados por Fournier e colaboradores estão associados a padrões específicos de elevação entre as dimensões da personalidade mais amplos e os traços de personalidade patológica mais restritos propostos no novo modelo. O fator de crenças evitativas ou dependentes, por exemplo, foi associado a elevações particularmente altas na labilidade emocional, ansiedade, insegurança, perseverança, afastamento, anedonia, depressão, desconfiança e desregulação perceptual. Os autores do estudo sugerem que seus achados indicam o potencial de as crenças disfuncionais desenvolverem um modelo de traços do DSM-5. Considerando que foi elaborado a partir da teoria cognitiva da disfunção da personalidade, o PBQ talvez seja particularmente adequado para uso clínico por terapeutas cognitivos. Como apontam Barr e colaboradores, as crenças disfuncionais identificadas pelo PBQ representam tanto alvos para tratamento quanto indicadores de um mecanismo central de mudança durante a terapia. Espera-se que, à medida que as crenças comecem a mudar, sobrevenham melhoras em diversas áreas de funcionamento. Refletindo tais considerações, o PBQ tem sido usado em vários estudos de tratamento. Existe alguma evidência de que scores elevados nas escalas evitativa e paranoide do PBQ predizem resultados relativamente fracos da terapia cognitiva para depressão, enquanto 2 estudos observaram que os scores em escalas PBQ relevantes são reduzidos pelo tratamento bem-sucedido dos transtornos da personalidade obsessivo-compulsiva e borderline. O uso clínico principal do PBQ-SF é identificar as crenças mais fortemente endossadas, e não o de utilizar qualquer classificação diagnóstica. Como tal, o apêndice 3.1 traz os itens relacionados a cada personalidade, mas não existe no momento um sistema interpretativo de classificação. Questionário de crenças dos transtornos da personalidade.
Combinando a experiência clínica com as crenças originalmente identificadas por Beck e colaboradores, Dreesen e Arnes elaboraram um questionário de crenças dos transtornos da personalidade, composto por 12 subescalas, sendo cada uma composta de 20 crenças. Usando uma amostra de 643 participantes, alguns dos quais eram voluntários sadios e outros indivíduos com diagnósticos de transtorno clínico ou da personalidade, Arndt, Dreesen, Soltenten e Wehrmann demonstraram suporte à estrutura fatorial proposta de 6 subescalas de crenças que testaram em evitativa, dependente, obsessivo-compulsiva, paranoide, histrionica e borderline. Eles também fornecem apoio à validade da medida. Em cada uma das 6 escalas, os scores aumentaram dos controles sadios para os pacientes com diagnósticos psiquiátricos que não os transtornos da personalidade, destes para aqueles com diagnóstico de qualquer transtorno da personalidade, e destes para aqueles com o transtorno da personalidade mais relevante para a escala em questão. Questionário de esquemas. Young e colaboradores oferecem uma teoria cognitiva da patologia da personalidade separada que não tem como ponto de partida os transtornos reconhecidos no DSM ou na CID. Em vez disso, Young desenvolveu a teoria por meio da descrição das tarefas envolvidas no desenvolvimento que as crianças devem concluir com êxito para tornarem-se adultos psicologicamente sadios. Ele identificou 5 grandes domínios que correspondiam a essas tarefas de desenvolvimento e conjecturou que, se uma criança não completar uma tarefa com êxito, ela desenvolverá um esquema desadaptativo associado ao domínio. No total, Young e colaboradores identificaram 18 esquemas desadaptativos. O autor argumenta que um indivíduo pode responder a seus esquemas de 3 maneiras, comportando-se de maneira congruente, tentando evitar o esquema, organizando a própria vida de modo a minimizar a ativação dele, ou supercompensando. Indivíduos que tentam evitar seus esquemas podem, por exemplo, apresentar maior probabilidade de abusar de substâncias. Aqueles que supercompensam, em contrapartida, podem comportar-se como se o oposto do esquema fosse verdade. Por exemplo, na conceituação de Young, pacientes com transtorno da personalidade narcisista podem adotar comportamentos que sugerem grandiosidade e autovalorização quando seu esquema subjacente representa profunda inferioridade e autodúvida. Para avaliar a presença ou a força desses esquemas, Young elaborou o questionário de esquemas. A versão estendida original do instrumento continha 205 itens e avaliava 16 esquemas. 2 exames analíticos dos fatores encontraram suporte para 14 e 15 dos 16 construtos sugeridos pela medida. Para reduzir a carga sobre os pacientes, Young elaborou uma versão breve do questionário de esquemas, com 75 itens, para captar os 15 esquemas identificados por Schmidt e colaboradores. Os primeiros estudos analíticos dos fatores da versão abreviada encontraram, de modo geral, apoio para diversos elementos de sua estrutura proposta. Em 2001, a forma abreviada do questionário de esquemas foi mais uma vez revisada a fim de reduzir o viés de resposta e diminuir o grau de leitura necessário para completar o instrumento. Uma análise recente da medida resultante não conseguiu recuperar os 15 fatores que ela visa medir e, na verdade, não conseguiu identificar qualquer estrutura de fatores mais restritos que fosse coerente para a medida. Os autores concluem que os esquemas identificados na escala podem não ser empiricamente separáveis. Apesar das dificuldades para identificar uma estrutura de ordem mais restrita, os pesquisadores submeteram as dimensões dos 15 esquemas a uma análise dos fatores mais amplos. Com isso, eles encontraram apoio para 4 dimensões amplas de esquemas em desapego interpessoal, dependência interpessoal, perfeccionismo e exploração impulsiva. Não há dúvida de que são necessários outros trabalhos para avaliar mais profundamente a validade construtiva do questionário de esquemas e suas variantes. Afora essas considerações, a medida tem sido usada em estudos clínicos que examinam o risco de transtorno bipolar, a mudança nos esquemas decorrentes do tratamento para depressão e a previsão da resposta à exposição e do tratamento de prevenção de resposta no transtorno obsessivo-compulsivo. Considerações finais. Os clínicos têm muitas escolhas a considerar ao decidir qual é a melhor forma de pensar e avaliar a presença de um transtorno da personalidade em seus pacientes. Talvez a melhor abordagem seja aquela que integra entrevista clínica, classificações de informantes e questionário auto-administrado. As várias fontes de informação não somente têm maior probabilidade de descrever em detalhes a patologia do indivíduo, mas sua combinação também pode ajudar a engajar o paciente na colaboração com o processo de gerar uma conceituação para seu conjunto específico de dificuldades. Evidentemente, tal abordagem presume que estejam disponíveis tempo e recursos. Quando uma aproximação multimetodológica não é possível, a melhor opção depende do propósito da avaliação, da eficiência clínica dos métodos em relação às restrições de custo e tempo, bem como do grau de cooperação do paciente. Certas circunstâncias e ambientes podem priorizar diagnósticos por categoria. As informações das categorias podem ser úteis na rápida comunicação com outros clínicos e talvez sejam necessárias para fins de reembolso e avaliação formal.
Em tais casos, deve-se considerar o uso de uma das entrevistas diagnósticas estruturadas como proteção contra alguns dos desafios de fazer diagnósticos por categoria com base apenas em entrevistas clínicas não estruturadas. Quando o tempo para realizar avaliações for escasso, o clínico pode considerar o uso de uma rápida entrevista de triagem, como a escala SAPAS. Se um transtorno da personalidade parecer provável diante do score de um paciente, o profissional pode dar continuidade sondando respostas positivas. Em outras situações, abordagens dimensionais podem ser mais apropriadas, principalmente quando a meta for captar a ampla gama de dificuldades funcionais vivenciadas pelo paciente. Nesse caso, instrumentos de autorrelato podem ser mais úteis. A medida de autorrelato mais apropriada depende de qual modelo de disfunção de personalidade é mais adequado para a tarefa em mãos. Para terapeutas cognitivos, o PBQ pode ser o mais útil para identificar as características cognitivas da patologia da personalidade de um indivíduo, as quais poderiam servir como alvos de tratamento. Qualquer que seja a abordagem adotada, o clínico deve lembrar que as patologias da personalidade parecem ser menos estáveis do que se pensava, principalmente quando tratadas de modo adequado. Assim, deve-se considerar repetir as avaliações de modo a monitorar a evolução do paciente e identificar áreas para trabalho adicional.